Salve, meus amigos, tudo tranquilo? Bem-vindos. Vamos aí para mais um vídeo, um pós-jogo. Bom, acabei de chegar, estava lá na Neoquímica Arena, estava assistindo o derby, o clássico aí dessa noite. Corinthians empata aí 1 a 1. E eu vou dar minha visão aí dentro do estádio. Eu acabei de chegar, não vi nada, tá? Só vi alguns comentários aí nas redes sociais, mas vou tentar aqui dar meu parecer do que aconteceu hoje lá. E do que a torcida realmente tava vibrando pra gente poder ganhar esse jogo. Bom, o empate, cara, o empate, assim, no modo geral, não é bom, ainda mais dentro de casa. Mas pelo retrospecto que a gente teve aí, de 7 jogos contra a porcada, cara, a gente eliminou eles da Copa do Brasil e ainda ganhou um título em cima deles. Então eles vieram mordidos para poder, pelo menos, ter o que falar esse ano, né? Pelo menos ter algum argumento de ter ganhado da gente esse ano aí na Neoquímica Arena, pelo menos ganhamos 3 pontos. Mas nem isso com um time totalmente mistão, com um time totalmente desconfigurado, tudo improvisado, principalmente aí nas laterais, que é o ponto, tava sendo o ponto muito mais forte aí do Corinthians aí nos últimos jogos. Mateuzinho e Bidu aí, que tava fazendo uma diferença enorme. E empatamos, o time da porcada empata com um mistão. Simplesmente isso, ainda faltando jogador, faltando Martinez, faltando Carrilho, os dois estão fora aí. Carrilho só volta ano que vem, o Martinez talvez volte depois aí da data FIFA, tá em recuperação, e o Roberto também fora também, vai voltar acho que provavelmente só depois da data FIFA, ou no segundo jogo aí, contra o Atlético Paranaense. Mas, cara, foi um jogo mais de raça, acredito, por parte de alguns jogadores, tá? Outros andaram em campo, principalmente o senhor Memphis. Achei que tava andando em campo demais, não tava lutando. É um Falar em luta, quem lutou muito bastante foi o Guinegão. Eu não entendi porque o Dorival tirou o Guinegão aí. No final do jogo, perto do final, colocou o Thales. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Entrou, fez nada, pisou na bola. Enfim, só lambança. Vou colocar aqui a escalação, ó. Hugo Souza, Charles. Falar em escalação. Quando o placar mostrou. Placar não, quando foi dar a escalação lá no telão, mostrou o Hugo lateral. Aí eu pensei, puta, mano, hoje vai ser uma noite daquelas. Hoje vai dar tudo errado. Sabe aquele pressentimento? Já começou com a escalação lá errada. Com o goleiro. Colocou o Hugo lateral, ao invés de colocar o Hugo Souza. Mas enfim. Aí começamos com Hugo Souza, Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri. Tem que falar desse Fabrício Angileri. Ranielli. Eu não sei se esse Ranielli se machucou bem feio ou o que aconteceu com ele, tá? Que ele saiu aí de maca. Breno Bidon, Maicon, Garro, Memphis e Guinegão, tá? Começar pelo goleiro, cara, o Hugo Souza fez uma partida nível Hugo Souza. Tentou pegar o pênalti, foi bem batido o pênalti. Não comprometeu do restante dos outros lances, foi bem nas saídas de bola. Precisa melhorar. A saída de bola que eu falo ali é quando a bola é cruzada na área, que ele consegue antecipar. Mas a saída de bola com o pé, essa sim é um pouquinho preocupante, tá? Charles, meu Deus do céu. Charles não é nem volante, nem zagueiro e nem lateral. Cara, simplesmente horrível. Simplesmente a torcida, cara, dentro do estádio, cara. É o sentimento de todos, cara. Era o que o Charles tá fazendo aí. Mas não é culpa do Charles, é culpa do Dorival. Mas também, em contrapartida, não é culpa do Dorival, é culpa da diretoria. Aí também tem aquele lado, mas tem um garoto da base. Pô, mas a gente não vai colocar um garoto da base aí já pra estrear num clássico. Vamos colocar ele em outros jogos pra não queimar o moleque, né? Porque a torcida pega no pé mesmo, aí se o moleque começa a errar, ferrou, né? Que é o jacaré. Enfim, vamos lá. André Ramalho, cara, acho que foi a segunda bola que ele pegou, que ele já começou a errar. Nossa, aí depois daí ele não comprometeu, depois daí ele não fez nenhuma lambança, tá?
Gustavo Henrique, pra mim, foi o melhor da partida, tá? Partida boa, sólida. É, cobertura, tirou de cabeça, que é o ponto mais forte dele. E o gol, né? Ele que fez o gol. Fabrício Angeleiro, cara, faz um tempo que ele não entra, faz um tempo que ele não joga. Mas errou muito, mas muito, errou muito demais. Não parecia aquele Angileri, aquele Fabrício Angileri que iniciou lá com 2 jogos incríveis, dando passe para gol para Memphis. Cara, o futebol dele sumiu, não apoiou, tá sem fôlego para ir poder na linha de fundo e voltar. Difícil, mano, difícil. Não sei se é ritmo, pode ser que seja ritmo, porque o Bidon tomou realmente a posição. O Bidu, né? Desculpa. Realmente tomou a posição. E o cara simplesmente jogou no limite dele, cara. Jogou no último fôlego. Que tava nítido que ele tava perdido. Tava nítido que ele tava nervoso. Nítido que ele tava errando tudo, cara. Tem que melhorar bastante para você quiser ganhar alguma posição. Ranielli também fez uma partida muito boa, não comprometeu, mas saiu. Eu acho que ele saiu machucado, tá? Mas a gente vai esperar aí o que vai acontecer aí a partir de amanhã. Maicon, cara, não apareceu. Quando eu percebi, quando eu lembrava do Maicon, eu perguntava: cadê o Maicon? O Maicon tava isolado em algum canto do campo. É, também não, sabe, não ajudou tanto, não comprometeu nada. A torcida pegava no pé, assim, gritava o nome dele pra ver se ele reagia e nada. Aquele Michael que a gente queria ver que ele chutando de longa distância. Se eu não me engano, deu um chute no gol só e nada demais. Breno Bidon foi bem, eu achei o Breno Bidon um pouco mais ativo, jogou até o final, sofreu bastante falta, fez bastante falta, chamou o jogo pra si, tá? Eu acredito que ele melhorou um pouquinho aí. Eu, é tanto quando a gente fala do Bidon, a gente já vê ele já voltou na bola para trás toda hora que pega a bola, já joga para trás. Mas nesse jogo ele não fez tanto isso não, viu? Senão eu tinha percebido, porque essa é uma característica aí dele. Mas foi bem na partida, tá? E foi muito perseguido, digamos assim, durante o jogo, principalmente nas faltas ali em beira de campo. Tirou algumas bolas no carrinho, a torcida gritou. Você sabe, né? Rodrigo Garro, nosso motorzinho aí, é, cara, precisa evoluir. O Rodrigo Garro precisa entregar mais. Eu sei que ele é um bom jogador, eu sei de tudo isso. Sei que ele pode eita, sei que ele pode entregar aí muita coisa, mas precisa mais, né, cara? Precisa mais. A gente precisa ver aquele Rodrigo Garro. Depois que ele perdeu a camisa 10, cara, nunca mais ele se tornou aquele cara do início no começo do ano passado, aquele arrancada final, enfim. A gente tá sentindo falta do Rodrigo Garro, cara, jogar aquele futebol que ele tinha antes. É, Memphis, cara, só queria a bola no pé. Ele é aquele jogador que perdia a bola. É esse jogador que perde a bola e não dá dois, três piques para poder avançar e tentar roubar a bola. Ele manda os caras fecharem um setor que ele poderia dar dois, três passos para frente e fechar o setor. Entende? Então, cara, ele precisa realmente entender, realmente dar um estralo na mente dele e falar, opa, vamos voltar a jogar, vamos voltar aí às origens, vamos voltar a jogar. Porque tá andando em campo, tá andando muito em campo. Eu vejo ele andando, ele quer jogar por um lado, que é um setor que é mais congestionado, ele não sai do zagueiro, ele fica andando diferente do Rodrigo Garro, que toda hora tá circulando, toda hora tá andando, toda hora tá se movimentando. É um cara mais parado, só quer receber a bola e não quer brigar pela bola. Mas, cara, não, tá difícil. A vida do Memphis não tá lá essas coisas, não. Por mais que
os números aí mostrem ao contrário, mas quando você vai ver em jogos desse, e realmente a gente precisa do Memphis, cara, ele não aparece, cara. Ele não aparece. E, cara, também um destaque da partida foi o Guinegão. O Guinegão, cara, fez uma partida de jovem, fez uma partida, puta, mano, brigador. Ia lá, brigava na frente, voltava pra brigar perto da lateral, fazia recomposição de zaga, fazia recomposição de linhas, entendeu? Fazia a primeira linha de ataque. Quando apertava um pouquinho, ele voltava um pouquinho mais. Tentava apertar ali a zaga dos caras, sempre correndo, sempre se dedicando. Então, cara, o Guinegão tem uma curva de evolução aí muito boa. É, conseguiu aí fazer algumas jogadas, tá? Infelizmente não teve nenhuma bola ali que sobrou para ele definir claramente, mas, cara, foi talvez faltou um pouquinho de sorte. Tinha jogadas que, mano, a bola precisava sobrar para ele e não sobrava. Ou então ele tentava uma jogada, ele conseguia, mas a bola alguém tirava. Então é isso, mas o Guinegão conseguiu aí fazer uma partida também muito boa. Não fez gol, mas a partida dele junto com o Gustavo Henrique foi muito boa, tá? E é isso, meu. Os torcedores saem do da Neoquímica Arena, a maioria satisfeita pelo empate aí por conta das circunstâncias que teve nesse ano inteiro. 7 confrontos que a gente teve com essa porcada. A gente eliminou os caras, ganhamos dos caras lá dentro da casa deles. Então os caras vieram todo mordido para poder ganhar da gente, mas não conseguiram, tá? Agora vamos falar sobre o pênalti. Cara, eu vi uns lances. Cara, felizmente foi pênalti. Não tem como. Ele atrapalhou, não atrapalhou, o pé dele estava na frente, ele tropeçou no, no jogador, mas o Charles, cara, não poderia ter feito aquele pênalti. O cara talvez não ia fazer nenhum gol. O cara adiantou a bola. O cara talvez não teria nem ângulo, nem momento para chutar, talvez chegaria um zagueiro e tirava a bola. Vários lances que o Corinthians sofreu ali, principalmente no segundo tempo. O Corinthians conseguiu tirar a bola, conseguiu rifar. O primeiro tempo nosso foi muito bom. Foi muito bom. Depois que a gente sofreu o gol, a gente melhorou. Acredite se quiser. A gente sofreu um gol de pênalti aí com 12 minutos. Depois a gente melhorou. A torcida começou a empurrar e a gente conseguimos empatar. O segundo tempo, cara, a gente praticamente não existiu. O Palmeiras veio pra cima. Os caras, por mais que os caras tenham uma qualidade um pouco superior que a gente, principalmente nas trocas de substituição, mas os caras tentava e não conseguia. E quando ia finalizar longe. Não tinha o capricho de finalizar com êxito. Então a gente só agradecia, né? Mas primeiro tempo regular, primeiro tempo do ambos as equipes disputando bola, e o segundo tempo, cara, é a realidade. Eles foram o melhor no segundo tempo, mas não souberam aproveitar. E querendo ou não, a gente só agradece por não ter feito, não ter tomado gol, não ter saído daí com a derrota. Empate é ruim dentro de casa? Lógico que é. É horrível, cara. Ninguém queria. Ninguém quer um empate dentro de casa. E ainda mais com 44 mil pessoas empurrando o time. Mas do jeito que a gente veio, com um mistão, com laterais improvisados, com Charles na lateral, ou era o Charles ou era o Félix. Um dos dois. E do outro lado, o Angelério, que faz um tempo que não jogava. Aí joga, aí não vai bem, enfim, erra passe. é, Cara, não dá aquele cruzamento que ele sabe fazer, então, enfim. É um show de erros, um show de acertos. E assim a gente segue aí, meiuca de tabela aí no Campeonato Brasileiro, tá? Eu não tenho certeza se o Corinthians vai jogar o próximo jogo agora ou se vai ter a data FIFA, enfim. Eu acho que vai ter a data FIFA, depois a gente vai voltar aí pro jogo contra o Atlético Paranaense, tá? É isso aí. Gostou do vídeo?
se inscreva. O que, que você achou do jogo? Conte pra mim aí tudo o que você acha. Até o próximo vídeo, é nóis e vai Corinthians.